E aí, pessoal, tudo bem? Leia a Bíblia comigo. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Eu confesso que é um dos que eu mais gosto. Haja luz e houve luz. Vamos entender por quê. Porque ele disse assim, no 2, a terra, porém, quer dizer, aquela massa de água, que seria a matéria da terra, estava sem forma, né, uma massa de água, e vazia porque não havia ninguém vivo ainda. E havia trevas sobre a face do abismo. Aí eu me imagino Deus olhando para aquele monte de água, porque diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele em cima daquele monte de água, aquele abismo de águas para baixo, e tudo escuro. Trevas sobre a face do abismo. E aí diz assim, sobre a face das águas, né, diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a primeira coisa que Deus fala para a criação que nos interessa é haja luz. A primeira coisa que ele fala é haja luz. Isso dá uma sensação muito boa, porque, primeiro, a gente nota que Deus tem o poder de dizer haja luz. E a bondade de fazer com que essa luz não acabe com as trevas. Ou seja, essa luz aparece, ela dissipa parte das trevas, é a característica da luz, mas ela deixa a luz e as trevas, para que cada um decida para que lugar quer ir. E basta pedir, porque a gente tem aí nesse versículo a segurança de que ele tem poder para dizer, no meio das trevas, haja luz. Ele tem esse poder. É bom saber, Deus tem o poder de, no meio das trevas, dizer, haja luz, e haverá luz, porque ele já fez isso. Mas que luz é essa? Eu fico pensando, existem muitas teorias sobre essa luz. Vamos dizer que essa seja a luz do sol. Tem algum sol ainda aqui? Haja luz, é a luz do sol. Não é a luz do sol, não é a luz do sol. Porque no versículo 5 ele termina assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, que é o dia que ele criou a luz. O primeiro dia. E o sol e a lua e as estrelas e todas as estrelas do firmamento só serão criadas no quarto dia. Então essa luz que ele cria aqui não é o sol. Será que essa luz é algum tipo de energia? Energia criadora que vai, uma onda de energia que vai fazer alguma coisa? É só continuar lendo que você vai ver que essa luz não criou nada. Essa luz não foi uma energia que fez nada, ela só iluminou, sem ponto luminoso. Não é como a lâmpada da sua casa. Você acende a luz, a lâmpada é o ponto luminoso que ela irradia a luz. Não é assim. É a luz inteira ocupando sem um ponto luminoso. É a luz em essência. Não é uma energia. É a luz. Mas que luz é essa? E a gente tem que se perguntar, que luz é essa? Aí você vai passando toda a Bíblia e você vai achar uma passagem fenomenal. A referência a Or, que em hebraico luz, ou Over, em hebraico luz, vai estar em Isaías, capítulo 9. E diz assim, referente ao povo judeu que estava numa situação de aflição, de escravidão. Diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O que significa isso? Que a obscuridade, as trevas, é o contrário de aflição. Aliás, é a mesma coisa que aflição, olha só. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a aflição. Mas não, ele diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão. Então, escuridão e aflição são a mesma coisa. Continuando a leitura. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. São duas terras da área do Oriente Médio. Ele tornou desprezível aquelas terras.
mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Ele se refere ao caminho do mar Mediterrâneo. Além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí começa ele a falar sobre essa luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ora, andava em trevas, viu a luz. Sombra da morte, resplandeceu a luz. Então a luz também ela é o contrário de aflição, e a luz é o contrário de morte. Continuando, no versículo 3, Isaías 9:3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita, e como se alegram quando repartem os despojos. Então veja bem, a alegria também é essa luz. Quando Deus aumenta a alegria, Ele está aumentando essa luz. Então essa luz é o contrário de aflição, essa luz é o contrário do sofrimento, mas ela é sinônimo de alegria. Continuando, no Isaías 9:4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. O que é jugo? Ora, um cavalo, quando vai puxar uma carroça, passa-se uma tira de couro no peito do cavalo. Mas a carroça de bois ela é muito mais antiga do que a carroça de cavalos. E a carroça de boi não se tinha tira de couro para passar na frente do boi, até porque ele incomoda. Então o que se faz com o boi? Com o carro de bois? Coloca-se uma madeira aqui atrás. Uma madeira bem forte aqui atrás, na nuca dele. O nome dessa madeira é jugo. Quando ele anda, ele empurra essa madeira com as costas e a carroça anda. Ligada a essa madeira tem duas varas compridas que estão ligadas à carroça para ele puxar a carroça. Então observa bem. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor no dia dos midianitas. Então Deus aqui está comparando o povo a um boi que puxa uma carroça, onde nessa carroça mandam os midianitas. Então quando diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, essa luz tem a ver com liberdade. Essa luz liberta, essa luz dá alegria, essa luz tira da aflição, essa luz é o contrário de morte. Essa foi a luz que Deus criou lá em Gênesis 1:3. Não é uma energia, não é uma onda cósmica, é uma luz que é o contrário de aflição, que é o contrário de escravidão. É uma luz que é vida, é uma luz que liberta. Quem conhecer essa luz vai ser liberto. Quem estiver em contato com essa luz vai ser livre da aflição. Aí quando você vai para Salmos, capítulo 119, Salmo 119, versículo 105, você vê claramente que luz é esta. Diz assim, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ora, veja bem, essa luz é uma lâmpada para os pés. Não é porque é uma lâmpada para iluminar quem anda, é porque mostra o caminho direito a seguir e tira você do caminho errado. Se tiver algum buraco, alguma tentação, essa luz te desvia do caminho, porque essa luz quer te levar para a liberdade, essa luz quer te levar para a vida. Que luz é essa, né? Jesus, quando foi a ressuscitar Lázaro, os apóstolos ficaram preocupados e disseram, no caminho há homens que querem te matar. Então ele disse assim, quem anda de dia não tropeça. O que ele quis dizer com isso? Que ele andava nesta luz, havia como que um caminho de luz, nele a luz. E ele andava de dia o tempo todo, ainda que fosse noite.
Então, essa luz que é criada aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, é a lâmpada para os nossos pés. É a palavra que Deus fala. A palavra que Deus fala ilumina qualquer escuridão. Que escuridão? Lembra? Qualquer aflição. Ilumina qualquer escravidão. Escravidão de senhores que vão te bater e te escravizar, e escravidão de vícios, de pensamentos ruins. Essa luz é exatamente o contrário de todos os pensamentos ruins. Essa luz é o contrário da inveja, é o contrário da ambição desmedida. Essa luz é o contrário do desejo de matar. Essa luz é o contrário do ciúme. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por que que esse povo viu uma grande luz? Porque lá Deus falou, haja luz, e houve luz. Qual seria a aplicação desse versículo, Gênesis 1:3? Primeiro, você tem que saber que se Deus disser, haja luz, a luz vai obedecer e vai haver. Segundo, Ele pode. Você está em contato com Ele. Então não importa que tipo de escuridão você esteja vivendo. Pressão de família, pressão no trabalho, escravidão, aflição, essas trevas de que eu estou falando, não importa que trevas sejam. Se você pedir e Deus falar, haja luz na sua vida, vai haver luz na sua vida. Por isso que eu gosto tanto desse versículo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz obedeceu. Tá bom, gente? Fiquem com Deus.